as pessoas que analisam a atuação da mídia e discutem a atuação da mídia atualmente estão atrasadas em pelo menos 4 décadas com os estudos científicos a respeito. Por exemplo, quando há uma distorção qualquer, o pessoal imagina que ou foi um abuso, ou foi o que eles chamam de desinformação, ou então, vamos dizer, é a simples exploração da sociedade de espetáculos. Sociedade de espetáculos é um termo que entrou em circulação, foi posto em circulação pelo Guy Debord, vai fazer o que, acho que 7 décadas. Bom, depois disso, os estudos a respeito andaram muito, mas parece que no Brasil ninguém leu nada absolutamente. Por exemplo, o conceito de desinformação é frequentemente usado de maneira errada. A desinformação, consiste em uma notícia errada, ou de interpretação errada de uma notícia, repetida várias vezes e em várias fontes simultaneamente, principalmente com a finalidade de induzir governos, um governo inimigo, no caso, a uma decisão errada. E, às vezes, também, vamos dizer, de influenciar a opinião pública, de criar uma imagem negativa de alguém. Mas é sempre uma coisa concentrada numa determinada operação. O caso mais típico é aquele dos agentes tchecos, que no Brasil, em 1964, falsificaram documentos para dar a ideia de que tinha sido o governo americano que havia planejado o golpe 64. E espalhou isso para todos os jornais, repetiu um certo número de vezes, e isso, de fato, se impregnou na opinião pública. Até hoje, vamos dizer, a nossa mídia em peso acredita nisso, embora o sujeito já tenha confessado que foi ele o autor da operação. Isso é exatamente o que se chama uma desinformação. Às vezes essas operações são também chamadas de medidas ativas. A desinformação tem que ser feita, vamos dizer, por agentes externos à própria mídia, de modo a ludibriar a mídia inteira ou a usá-la para alguma finalidade. Desinformação é geralmente iniciativa de governos, de serviços secretos. A questão da sociedade de espetáculo é outra coisa, quer dizer, você transformar a política numa espécie de show, né, no qual a população seja induzida a julgar políticos, vamos dizer, pela sua aparência midiática, né? Uma coisa que ninguém sabe, pega todos esses professores de comunicações que tem nas faculdades brasileiras, dá um pontapé na bunda de cada um e manda para a rua, porque eles não sabem absolutamente nada. Desde os anos 70, existem estudos muito aprofundados, e num número inabarcável de estudos, a respeito exatamente desse problema do fluxo de notícias. E o que está comprovado é o seguinte, é que o número de vezes que um assunto retorna, sob um determinado ângulo, é uma coisa decisiva. Isso quer dizer que se durante uma semana, né, todos os jornais de um país noticiarem um escândalo horroroso, um crime hediondo, e depois não falarem mais do assunto, é como se não tivesse falado. O que importa é exatamente a repetição do enfoque, em um determinado número de vezes. Quer dizer que abaixo de um certo número de vezes é como se não tivesse acontecido aquilo, realmente não deixa marcas. E não apenas descobriu que a coisa funciona assim, mas eles já têm até, vamos dizer, o controle estatístico de quantas vezes você precisa repetir uma coisa para que ela se impregne na imagem de uma pessoa, ou passe a constituir uma crença comum da sociedade. De modo que essa técnica ela se transformou numa máquina de alta precisão que não é usada para fins de desinformação ou de promover um político. Isso é usado para fins de controle social. Isso é importantíssimo. A mídia em peso no Brasil e no mundo transformou-se num instrumento de controle social usando essas técnicas. Os camaradas que as usam, evidentemente, as conhecem. E quem as conhece? Bom, quem conhece foi quem encomendou essas pesquisas desde os anos 70, e quem as encomendou foram justamente essas grandes fundações globalistas, Ford, Rockefeller, etc., que dominam o panorama universitário aqui nos Estados Unidos. O nome dessa técnica chama-se espiral do silêncio. Esse nome já foi dado na década de 70. Eu creio que o primeiro, e saiu um monte de trabalhos acadêmicos em revistas, em 74 até sair um livro resumindo a coisa toda e dando a essa técnica o nome espiral do silêncio. De modo que é perfeitamente possível você controlar a conduta política de toda uma sociedade apenas pela espiral do silêncio.
A prática da espiral do silêncio tem a vantagem de que você não precisa omitir completamente as notícias que você não quer, vamos dizer, arraigar na memória da população. É só limitar o número de vezes que se volta ao assunto. É por isso que eu digo que a mídia, nos últimos 20, 30 anos, ela se tornou uma organização criminosa e ela tem que ser punida por isso. É preciso juntar a documentação e processar essas empresas de mídia, mas por manipulação deliberada e técnica, manipulação científica da opinião pública, não com vistas a um ou outro objetivo em particular, mas ao controle social permanente. Vocês reparem, vejam, por exemplo, se você pegar todas as notícias de corrupção do governo Lula que saíram desde o início do primeiro mandato dele, elas jamais o comprometem pessoalmente. Nunca. Quando levanta uma suspeita, é uma leve suspeita, e durante breve tempo e depois não se insiste no assunto. Quando se fala, por exemplo, do mensalão, o pessoal associa exclusivamente ao Zé Dirceu. Por outro lado, a supressão, por exemplo, quando existe uma supressão total da coisa, como no caso do Foro de São Paulo, é evidente que não se trata de uma operação política, vamos dizer, de pequena escala. Aí se trata realmente de espiral do silêncio, quer dizer, fazer sumir um determinado assunto que é, de fato, o principal. Tá certo? Ao ponto de você criar uma imagem falsa que se propaga por toda uma sociedade, não por uma fração da opinião pública. Então, isso não é desinformação, isso não é sociedade de espetáculo. Isso é espiral do silêncio. Isso é uma técnica de controle social. Isso quer dizer que as 3 ou 4 empresas, grandes empresas de mídia no Brasil, controlam, não é a opinião pública, controlam a conduta da população. Então, fazendo isso há várias décadas, por meio da mentira sistemática, calculada matematicamente para produzir esse efeito. Então, quer dizer, quando o pessoal fala de desinformação ou de mentira, eu digo, olha, isso é eufemismo, vocês estão usando palavras que não transmitem a realidade e não dão ideia da gravidade da coisa. Né? Vira, por exemplo, todas as análises do governo Lula, isso é batata, até os adversários do governo Lula caem nessa também, porque são arrastados pela espiral do silêncio. Todas elas só analisam o governo Lula do ponto de vista econômico. Hoje mesmo me mandaram aqui um artigo do Stephen Kanitz, dizendo, olha, o Lula disse que não havia nenhuma crise econômica no Brasil, aqui se comprova que não havia, porque ele mostra lá, vamos dizer, a estatística do aumento do consumo no Brasil, aumentando enormemente desde 2002, sem interrupção. O que diminuiu foi a produção durante alguns meses. Quando se começou a falar da crise internacional, então as empresas se retraíram e não investiram, então baixou a produção. Certo? Mas isso foi por causa de notícias alarmistas vindo do exterior. No geral, o consumo está crescendo, o que significa que a capacidade de aquisição da população está aumentando. Mas, ora, eu não me lembro de jamais ter feito a menor crítica à política econômica do seu Lula. Se for julgar por isso aí, fala, bom, ele é claro que é um dos melhores governantes que nós já tivemos. Não tão bom, é claro, quanto o falecido Emílio Garrastazu Médici, durante cuja gestão o Brasil crescia 15% ao ano. Agora cresce 3%, e quando cresce 4%, todo mundo solta o rojão. Esqueceram que no tempo do Médici crescia 15%. Por que essas mesmas pessoas que dizem que o Lula é uma maravilha, não dizem que o Médici é uma maravilha? Porque eles vão dizer, mas naquele tempo havia tortura em prisões, estava morrendo gente nas prisões. Sim, morreram 300 pessoas. Agora, gente, morrem 50 mil brasileiros por ano, e isso simplesmente não é levado em conta no julgamento do governo Lula. Por quê? Se for levar isso em conta, vai ter que escavar e vai ter que aparecer, vamos dizer, o acordo assinado entre o Lula e as Farc, tá certo? No quadro do Foro de São Paulo, e daí ficará provado que esse governo Lula é um governo assassino que está deixando os parceiros dele, Farc e os parceiros da Farc, Comando Vermelho, PCC, etc., agir à vontade e matar quem eles quiserem. Então, se você acha um crescimento de 3% ao ano vale a morte de 50 mil brasileiros, então você subscreve o artigo do Kanitz, o governo brasileiro é uma maravilha. Você veja que esse tipo de operação, que é de longuíssimo prazo, ele não visa só mudar a opinião das pessoas sobre isso ou aquilo, mas visa criar hábitos profundos de julgamento que já basta para reproduzir o mesmo julgamento em situações análogas
vezes e vezes sem conta. Então, quer dizer que a essa altura, por exemplo, colocar em julgamento o seu Lula pela sua cumplicidade com as Farc e, portanto, pelos 50 mil brasileiros que moram por ano, é uma coisa que para o brasileiro se tornou inimaginável, não existe. Se você falar disso, vão dizer que você é louco. Quando está na cara que os loucos são eles. Né? Quer dizer, aqui já virou mesmo a situação do doutor Mabuse, né? Em que os loucos mandam no hospício.